Olá, pessoal. Meu nome é Cláudia, eu sou pediatra e neonatologista. Trabalho aqui no Hospital Joana de Guzmão, em Florianópolis, e onde a gente tem um ambulatório de segmento dos recém-nascidos de alto risco. E a maioria desses recém-nascidos que a gente acompanha são recém-nascidos prematuros. Então, agora a gente está em novembro, que é considerado o mês da prematuridade, que é uma tendência moderna a dar uma cor e um mês para a gente pensar um pouco a respeito de algumas condições de saúde. E a prematuridade é uma delas bastante presente na vida dos profissionais de saúde, tanto da pediatria como de outras áreas de atuação, e por isso que esse atendimento ele é multidisciplinar e é, ao mesmo tempo, muito gratificante de trabalhar com eles. Então, para falar sobre o recém-nascido prematuro, que é o objetivo da nossa fala de hoje, a gente quer lembrar alguns conceitos, porque que a gente fala de saúde materno-infantil, porque assim, é difícil ver os limites, porque existe uma continuidade entre a gestação, os cuidados que ela deve receber na atenção primária, secundária, terciária, e o resultado dessa gestação, que é o bebê que vai nascer. E que nasce e que, dependendo do seu grau de maturidade, complexidades, ele vai precisar de atendimentos que está dentro de uma área específica da pediatria, que é a neonatologia. Então, a obstetrícia e a neonatologia fazem uma parceria muito grande no sentido de prover cada vez melhores condições de atendimento, essa vida nova que está nascendo. E mesmo depois que as condições que representam maior risco à vida são superadas, esses bebês precisam de um certo acompanhamento. Depois eles vão de volta para suas vidas, as mães, as crianças, e elas às vezes precisam de um certo acompanhamento. E esse acompanhamento ele é um pouco mais elaborado, e nem por isso ele deixa de ser humanizado, mas ele é um pouco mais elaborado em relação a alguns recém-nascidos, que a gente chama de alto risco, e dentro deles o prematuro é um dos que mais necessita de alguma estratégia específica para esse acompanhamento. Então, a nossa ideia hoje é compartilhar um pouco de como o serviço é organizado, né, para atendimento deles, para que eles atinjam, né, os mais altos fins da sua existência, com uma atenção à saúde adequada, tá bom? A neonatologia, passei errado, a neonatologia, então, é o ramo da pediatria que estuda o primeiro mês de vida da criança, né? Então, a criança, do 0 aos 28 dias de vida, é considerada um recém-nascido, e por incrível que pareça, esse período de vida ele é tão singular que precisou se desenvolver uma área de atuação, um corpo de conhecimentos para atendimento, porque ele se comporta fisiologicamente bastante diferente do bebê, o lactente, mesmo o lactente de baixa idade, que são os bebês a partir de 29 dias de vida em diante. E desses nenéns, né, aqueles que nascem antes da gestação a termo ainda têm mais singularidades. Então, existem diferenças em relação ao requerimento de água, de hidratação, eletrólitos, nutrição. Então, a gente tem um divisor de águas em termos de maturidade, de estar pronto para receber uma alta, para ir para casa com poucos dias, que a gente considera o termo, né? A gestação habitualmente tem 40 semanas, mas a partir de 37 semanas, isso é uma classificação da Organização Mundial de Saúde, é uma classificação da Organização Mundial de Saúde, esse bebê ele nasce pronto, ele em algumas horas, depois do parto normal, em 48 horas, ele já está pronto para ir para casa. Então ele tem autonomia para respirar, para se alimentar, para manter a temperatura corporal, e a maioria dos bebês nasce nessas condições, nasce a termo. Mas um número que também não é muito pequeno vai nascer um pouco antes. Então, quanto mais cedo ele nascer, mais prematuro ele nascer, mais antes do termo da gestação, mais ele vai requerer cuidados e mais ele vai ter risco de complicações relacionadas de curto prazo, que por exemplo, não ter maturidade para respirar, para manter a temperatura corpórea, a glicemia do corpo.
ou quanto menor, maiores esses riscos. Então, por isso que a neonatologia, além de se ocupar desse primeiro mês de vida da criança, cada vez ela tem que enfrentar desafios em relação à manutenção da vida, os limites de viabilidade. Então, é um corpo de conhecimentos que aumenta, né? Investimentos em saúde e e uma consequente melhora da. Como é que chama? Da sobrevida desses bebês. Então, quando eu me formei há muito tempo atrás, era a sobrevida de lactentes, de recém-nascidos extremamente prematuros era bem menor, e hoje em dia a sobrevida é cada vez maior. Então, assim, sobreviver um número cada vez maior de recém-nascidos prematuros também gera outra necessidade, mais um corpo de conhecimentos de como lidar com essa vida, que sobreviveu à prematuridade, que ficou bastante tempo internada, e a gente agora estuda a longo prazo como eles se comportam, do que eles precisam e o que cada profissão da área de saúde pode colaborar. Então, só para falar um pouquinho sobre números, apesar da maioria dos bebês nascerem a termo, um número significativo de bebês nasce prematuros, tá? Mais de 10% dos nascimentos de bebês são de bebês prematuros. A maioria deles, felizmente, são prematuros tardios, que precisa de uma correção ali, que é entre 34 e 36 semanas e 6 dias, e eles também têm um comportamento melhor, assim, em termos de autonomia. Eles têm um melhor funcionamento pulmonar do que os que nasceram mais imaturos, mas eles ainda têm condições de vulnerabilidade em relação ao estoque de glicogênio hepático, é pequeno, eles podem fazer hipoglicemia e necessitam de alguma monitorização, mas já nascem viáveis para sucção, para alimentação via oral, ou seja, é uma prematuridade com um pouquinho menos de risco. A sobrevida é boa, né? Agora, os que nascem menores do que isso, eles têm mais chances de ter nascido com um pulmão muito imaturo, especialmente os abaixo de 32 semanas, né? Pensa bem, de 40 semanas nascer com 32, você nasce muito antes de ficar prontinho. Você nasce com peso muito baixinho, porque é o último trimestre que a criança ganha mais peso e faz estoques de ferro, de glicogênio no fígado, de cálcio nos ossos, acaba de amadurecer um pouquinho o cérebro. Então, esse bebê que nasce menor do que 34, especialmente o menor de 32 semanas, ele provavelmente vai precisar de algum tempo de investimento lá dentro da unidade neonatal. E vai requerer hidratação, nutrição e combate à infecção, porque também as causas de se nascer prematuro, uma boa parte delas são obstétricas, né? Desse período que a gente chama de perinatologia, né? A obstetrícia e a neonatologia trabalhando junto para aumentar essa viabilidade. Então, hoje existem recursos para tentar, por exemplo, no trabalho de parto prematuro, utilizar medicações como corticoide, por exemplo, na mãe, para ajudar a amadurecer um pouco mais rápido o pulmão, mas diminuindo as chances, a necessidade de ventilação com respiradores, né, no período pós-natal. Mas mesmo assim, esse risco é grande. Então, a assistência neonatal do prematuro, ela é dispendiosa, ela é trabalhosa, ela necessita de investimentos na saúde, de treinamento de equipe e também de adaptação dessa família a essa circunstância, né? De você vai ganhar o seu neném e não vai levar ele para casa. Pelo contrário, você é convidada a participar da vida do bebê dentro de uma unidade bem diferente da sua casa, a vida dos pais se modifica bastante, mas também pelo menos na vivência que eu tenho, na experiência que eu tenho, é uma oportunidade da família se aproximar daquele bebê, né? A gente tenta oferecer as condições para que a família participe disso, porque tão logo ele tem condições de viabilidade, autonomia para ir para casa, é a mãe, o pai, uma família que vão cuidar dele, ou seja, o cuidado continua além da alta, que é mais ou menos o tema da nossa fala hoje. Então, existe toda uma linha de cuidado que conta com a família,
que começa um pouquinho antes da alta e vai ao longo da vida toda do bebê, né? Então, só para lembrar que os abaixo de 32 semanas vão ficar um tempo na unidade neonatal e depois disso eles vão precisar, eles e alguns um pouquinho mais velhos também por outras condições, outras morbidades do período neonatal, também vão precisar de um segmento um pouco mais atento. Então, a neonatologia, ela fala desse período, né, do primeiro mês de vida, e em relação ao bebê prematuro, a gente utiliza um conceito de idade corrigida. Então, ele pode ficar numa unidade de neonatologia mais do que 28 dias, porque a gente vai considerando o quanto ele tem em relação à idade pós-conceptual. A gente corrige a idade dele, porque às vezes o neném nasce com 29 semanas, ou seja, muito tempo antes. 28 semanas, muito tempo antes do termo. Então, depois de 28 dias, ele vai ter, sei lá, 32 semanas, ainda não suga. Então, ele vai ficar na unidade neonatal mais tempo, né? O bebê, o recém-nascido, até 28 dias, já tem particularidades nas doenças que lhe acometem e no cuidado também. E o bebê recém-nascido e prematuro também tem toda uma ciência, uma tecnologia, requerimentos são diferentes, doses de medicamentos são diferentes, órgãos vitais são acometidos, especialmente o pulmão, o coração, além do fato de que, às vezes, a condição que provocou o nascimento prematuro, também provoca outras alterações congênitas, por exemplo, uma infecção congênita, uma infecção causada por doença sexualmente transmissível. Então, além de fazer o bebê nascer mais cedo, ela causa alterações oculares, hepáticas, neurológicas. Então, todos esses órgãos vitais da criança precisam de atenção, investigação, cuidado, manejo terapêutico que a gente fala, né, tratamento específico. Então, a neonatologia, ela trabalha bastante com a interdisciplinaridade dentro da sua unidade, tanto para ajudar nos diagnósticos, quanto para ajudar nos manejos terapêuticos. Um bebê prematuro, por exemplo, que não tenha condições de se alimentar, ele vai precisar de nutrição parenteral. E isso é um recurso terapêutico bastante elaborado, né? Que precisa de equipes multidisciplinares, neonatologistas, nutrólogos, tá? Então, é um investimento bastante grande, é uma rotina, assim, bacana, né? De salvar a vida, mas também ela é bastante laboriosa. E, às vezes, durante esse período, não sei se está nesse slide, durante esse período, os pais sofrem, as mães também, né, claro, principalmente, sofrem um período de luto, né, não era o que planejavam para a gravidez, às vezes a própria gravidez não foi planejada, e isso tudo acontece ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que tem o bebê doentinho, a equipe de saúde tem que cuidar dele, ela também tem que acolher o sofrimento emocional, e às vezes o vínculo fraco, ou a revolta, ou a tristeza daquela mãe ou daquela família que ganhou um nenenzinho nessas condições. Às vezes a gente tem que dar uma notícia ruim, às vezes a gente vê que a mãe está um pouco desesperançada e ao mesmo tempo tem que estimular ela a continuar se vinculando com a criança. Então, muitas mães, pais e famílias se sentem transformados após essa experiência, né, bastante singular. Então, há 3 anos atrás, 2017, foi criado o Dia Internacional da Prematuridade, que é 17 de novembro. Então, a gente vê, além de muitos profissionais da área de saúde, né, se preocupando com o tema, agora também a sociedade civil organizada, tentando dar apoio para pais, mães e famílias na atenção, na compreensão das singularidades desse bebê que nasceu antes do tempo. Quem trabalha com neonatologia e prematuridade é suspeito para falar, mas eles são criaturas muito apaixonantes, porque eles sobrevivem a condições bastante inóspitas, né, no início de suas vidas, e eu que faço essa parte da transição na minha unidade, primeiro acompanho sempre que possível o momento, um dos mais felizes da vida, que é quando ele recebe alta lá da unidade neonatal.
É muito gratificante ver o brilho no olhar de quem recebe alta, né, de uma unidade neonatal. E o segundo, que é acompanhar eles ao longo dos 2 ou 3 primeiros anos de vida no ambulatório de segmento, porque aí as mães voltam transformadas, alegres, é bem diferente, a gente vê muito mais vida. E tem um outro momento que é o momento da alta, do segmento, que ele é um momento, às vezes, de despedida, né, pra gente, porque a gente encaminha para pediatria, para a unidade básica de saúde de forma definitiva, né, é uma alta, mas ao mesmo tempo em que é uma alta, é um momento assim, é um ritual de passagem, né, para aquela mãe também perceber que aquela criança está no caminho do desenvolvimento, não precisa mais usar a idade corrigida e que ela diminui os níveis de ansiedade. Então, tanto as mães, os residentes, esses momentos são momentos de muita emoção para todos. E os eventos desses novembros, né, da prematuridade, que a gente organiza passeata no mundo inteiro. No mundo inteiro, eles têm essa finalidade de congregar as pessoas que tiveram essas experiências em comum. Então, muitos se revêem, que se conheceram na unidade neonatal. É bem bonito, assim. A gente encoraja que as pessoas façam isso a nível local, em todas as cidades, em todos os municípios do Brasil. Porque a gente também gosta de ver o fruto do trabalho da gente, que é a vida, a sobrevida, e a qualidade de vida, né? É uma das gratificações do trabalho de quem trabalha com bebezinhos e neonatologia. Na minha unidade, que é no meu hospital tem UTI neonatal, tem o berçário, e não é uma maternidade, então ele recebe bebês de várias maternidades, de alto risco, principalmente porque tem serviços de cirurgia, neurocirurgia, cirurgia pediátrica. Então, os nenéns que estão ali, eles não nasceram ali. Então, muitas vezes eles vêm de helicóptero, fazem cirurgias, e depois que recebem alta da UTI vão para o berçário e de lá recebem alta para serem seguidos no ambulatório de segmento. Mas outras unidades hospitalares em Santa Catarina e com certeza no Brasil todo utilizam um outro método para fazer essa, primeiro, a inclusão da família na UTI neonatal, segundo, a transição da UTI para a alta e para o domicílio, que é o método canguru. E é muito bacana, bastante apropriado para uma maternidade, porque a mãe está lá, né? Junto com o bebê, e ela vai e fica, e depois tem a oportunidade de uma transição mais lenta, com maior adaptação, e a metodologia envolve a participação do pai, tanto no procedimento que é mais importante, que é o contato pele a pele, quanto no treinamento do cuidado com o bebê. Então tem a primeira etapa, que essa é a aproximação, com o neném internado, às vezes ainda em condições muito delicadas, na incubadora. A segunda etapa é quando ele já pode ficar mais tempo no colo da mãe, embrulhadinho na mãe, numa posição canguru, e aí também pode ser feito com o pai, né? O maior tempo possível. E a terceira etapa, que é essa etapa de transição. Então, é uma alta mais delicada, o neném pode até receber alta menorzinho, com 1.600 gramas, mas ele tem que ser visto na unidade com mais frequência. Então, de qualquer forma, em qualquer serviço, a gente pode fazer um trabalho de transição, né? Com bastante responsabilidade, da alta desse bebê para a casa dele, porque é muito investimento para depois fazer alguma coisa que não está dando certo em casa. Então, a cada dia, numa unidade neonatal, a gente vai aproximando a mãe do cuidado e aproximando a mãe do bebê, né? Para que ela não fique com medo de quebrar, que o neném é muito pequenininho, principalmente em relação aos prematuros, mas também acontece em relação aos bebês que precisam de sondagem, né? No caso das mielomeningoceles, que são operadas, cuidados com feridas, com ostomias, tudo isso, a mãe às vezes vai para casa tendo que se apropriar desses cuidados, né? E isso, eu costumo falar que a maternidade, a paternidade de uma criança com problemas neonatais é uma maternidade, uma paternidade multidisciplinar, porque eles têm que aprender outras habilidades um pouquinho diferentes da maternidade e da paternidade quando vai tudo bem, né?
Uma vez me convidaram para dar uma palestra que tinha esse título, que era Quando as Coisas Não Vão Bem. Então, o hospital é um lugar onde, com certeza, as coisas não foram bem e a criança está ali. E ao mesmo tempo que é triste, sofrido, também é uma oportunidade muito grande da família experimentar o quanto o cuidado dentro do hospital ele pode ser humanizado, porque a gente que trabalha em hospital também se humaniza no contato dessas pessoas, né? Então quebra um pouco esses estigmas de que o hospital é desumanizado, porque na verdade ele não é, ele salva vidas. E as pessoas que passam por ali têm suas vidas transformadas, muitas delas para melhor. Eu tenho um monte de mãe de paciente que resolveu fazer pedagogia, né, fisioterapia, né, profissões da área de saúde inspiradas pelos seus bebês e por aquela experiência singular. Para ir para o bebê ir de alta para casa, ele tem alguns requerimentos mínimos, que é estar se alimentando via oral. Alguns, excepcionalmente, podem ir para casa usando sondas ou gastrostomias. Depende das intercorrências neonatais que eles tiveram, né? E um ganho de peso adequado, né? Um mínimo umas 20 gramas por dia. A literatura sempre varia, né? Mas uma estabilidade de ganho de peso de 3 dias é uma condição que deixa a gente mais seguro para dar uma alta. Manter temperatura corporal normal em berço comum, porque é o que ele vai ter em casa. Função cardiorrespiratória estável, sem apneia, sem bradicardia, aqui falando especificamente dos recém-nascidos prematuros, porque a apneia é uma condição frequente na prematuridade, né? São as pausas respiratórias, com bradicardia, com cianose. E os critérios de alta do método canguru, eles também exigem essa estabilidade, né, toda, mas em vez de contar só com o berço comum, o bebê em casa vai contar com a posição canguru, que garante várias coisas, né? Existem vários benefícios associados ao método canguru. Eu botei ali pequenininho, mas as repercussões positivas são no crescimento, no desenvolvimento, na lactação, que é a produção do leite, na manutenção do aleitamento materno exclusivo e no vínculo mãe, filho e família, tá? Que é o que a gente tenta fazer numa unidade neonatal de outras formas, mas não é tão poderoso quanto o método canguru. Então, esse bebê pode ir para casa com peso de 1.600 gramas, mas a primeira consulta tem que ser em 48 horas e vai sendo semanal ou com intervalos menores, dependendo da equipe de saúde, até atingir 2,5 kg. Por que é importante esse segmento? Por que ele começa um pouquinho antes da alta e vai depois da alta? Exatamente por isso, porque a hospitalização prolongada, apesar de ser uma oportunidade de transformação na vida dessas famílias, ela tem condições médicas que afastam, às vezes, a família do bebê, a mãe do pai. É uma condição de exceção. Pensa bem, você está com a sua vida, de repente você fica internado, seu filho fica 3 meses, você fica longe dos outros filhos por grandes períodos, então a família leva um tempinho para se reestruturar, por isso que precisa de atendimento multidisciplinar na unidade e talvez precise depois da alta, né? Então, quando o vínculo é fraco, ele não é formado entre mãe e bebê, a criança no futuro tem mais risco de ser exposta a condições de violência, abuso, abandono, negligência. Então, o vínculo é um objetivo a ser seguido, a ser conseguido, tanto quanto a sobrevida, né? Porque existe crianças negligenciadas submetidas a uma situação de risco de vida também, ou de uma morte existencial, né? Dentro de uma família que não quer ou não cuida. Então, a família é muito importante prognóstico de vida da criança, né? Tanto de sobrevida como de qualidade de vida, e é por isso que ela precisa ser apoiada, compreendida e apoiada, né? Durante e depois dessa alta do bebezinho. Uhum. No momento da alta é muito importante que a gente tenha as informações orais e escritas, porque às vezes, como eu falei, é um momento muito emocionante, às vezes a mãe já está com a cabeça na casa, que finalmente ela está de liberdade, vai para casa, mas as informações têm muita relevância clínica, então tudo deve ser falado, tem que estar escrito.
é importante valorizar a volta, a presença dela no acompanhamento, né, do segmento. Então, todas as receitas, pedidos e protocolos têm que estar juntos, explicados para a mãe. E isso é muito importante quando ela for recebida na unidade básica de saúde. Às vezes ela sai com a caderneta de saúde e mais um monte de papel. Quando chega no primeiro atendimento, que a gente vai ver como que ela está gerenciando aquilo tudo, ela não sabe onde colocou, não sabe que dia que era. Então, um dos papéis do segmento, né, do pediatra lá no segmento, é organizar, ajudar ela a se organizar. E na unidade básica de saúde isso deve ser encorajado, né? Então, a caderneta de saúde tem que estar sempre acompanhando o bebê, tem que estar preenchida no momento da alta. As vacinas atualizadas, ele deve sair com as vacinas atualizadas, as triagens realizadas, o teste do pezinho coletado na maior parte da vez e o encaminhamento para a saúde auditiva, que a gente já vai falar um pouquinho das vulnerabilidades daqui a pouquinho. E isso é bem importante que a gente encoraje a mãe em todos os momentos, quando ela vai fazer vacina no posto, quando ela vai fazer a sua primeira reavaliação ou primeira consulta no posto de saúde, se ela está com aquilo organizado, né, em termos de papéis e dentro da cabeça e do coração dela. Os cuidados com os bebês já são passados, apesar da criança, a mãe é treinada ao longo da internação como cuidar, sabonete neutro, ela recebe orientações como cuidar da precaução de doenças no ambiente doméstico, né? Então, em relação ao risco de infecção de vias aéreas, contaminação, higiene de mãos, o Programa Nacional de Imunizações, ou vacinas especiais, dependendo do tipo de prematuridade ou de doenças que ele teve no período neonatal. A gente tenta, ao longo da internação, incentivar o aleitamento materno exclusivo, mas se não, pelo menos, o aleitamento materno, que alguns nenéns doentinhos não conseguem sair de alta com aleitamento exclusivo, né? Mas ele deve ser sempre incentivado, ele é possível e deve ser incentivado, assim como nos outros bebês também, os de termo, pelo máximo tempo possível, ou seja, tentando atingir aleitamento exclusivo até 6 meses de idade. E as orientações, então, valem para as mães dos bebês de termo e para os bebês pré-termo também, que é cuidado com as mamas, estimular a lactação, depende da boa técnica, que vai desde o posicionamento do bebê, a pega adequada, mamar em livre demanda, tentar esgotar a mama para atingir o leite posterior, que é mais rico em gordura. Então, a fisiologia da lactação, ela vale para todo mundo e para o bebê também prematuro, né? Às vezes esse bebê vai precisar, ou a mãe, de alguma orientação em relação a técnicas de ordenha e armazenamento, né? Quando, por exemplo, ela vai voltar a trabalhar e ela quer manter aleitamento com leite, aleitamento natural, com leite da mãe, isso pode ser oferecido. E existe uma equipe dentro da unidade neonatal, a gente conta com fono, nutricionista, né? Além do médico, neonatologista. Então, a enfermagem tem um papel fundamental nos cuidados, né? Então, na verdade, todo mundo acaba trabalhando junto, né? Complementando as ações. Mas para a mãe no momento da alta é importante lembrar que o bebê é sonolento e às vezes ele adormece no início da mamada. Então, às vezes ele precisa ser delicadamente despertado para ele conseguir fazer uma mamada efetiva, que é chegar no leite posterior da mama. E só que às vezes a mãe, especialmente mães que nunca amamentaram, primeira gestação, primeiro filho, elas podem ficar um tempo excessivo com o neném no peito, mamando, e às vezes não tem mais leite, o neném continua sugando e ele pode ter dificuldades com ganho de peso. Habitualmente, a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso durante o período de internação, mas não custa no momento da alta, e é importante que isso seja reforçado pelos outros profissionais de saúde, inclusive nas unidades básicas, que ela obedeça essa boa técnica de aleitamento. Porque no aleitamento exclusivo você não mede leite. O único dado objetivo que você tem é o ganho de peso. Então, a pesagem é recomendada. Se a gente tem dúvida que o aleitamento é efetivo ou não, a gente pesa, né? A unidade básica de saúde é bastante importante para isso. Por exemplo, para cá, que a gente tem a maternidade e o hospital é de referência, algumas mães moram longe,
Então, elas não têm como ficar vindo com frequência para Florianópolis para pesar, elas fazem isso nas suas unidades de origem, né? E passam essa informação e trabalhamos em conjunto com as unidades para essa monitorização do ganho de peso. E outra recomendação importante, que deve ser também reforçada nas unidades primárias, atenção primária, é que longos intervalos de tempo pode ser prejudicial, tipo, maiores do que 4 horas. O ideal seria em torno de 3, mas às vezes um neném pode dormir uma noite inteira, se a mãe dormir também. Imagina, ele acabou de receber alta, se alimentava de 3 em 3 horas, não tem muita reserva, nem de gordura, nem de açúcar, né, glicogênio para virar açúcar, e ele pode fazer hipoglicemia, né? Então, a gente orienta a família e é interessante que os outros profissionais de saúde também estejam atentos para orientar. Sem ser no método canguru, a primeira consulta pós-alta pode ser entre 7 e 10 dias após a alta, de preferência 7, né? Uma semana, porque a gente já pôde observar aquele ganho estável nos últimos 3 dias antes da alta, e depois ela deve ser mensal, e é bem parecido com a puericultura da criança de termo, né? Mensal até 6 meses, bimensal de 6 a 12, trimestral no segundo ano de vida, semestral até 4 anos e anual de 4 anos até o início da puberdade. Às vezes, a criança pode necessitar de consultas mais frequentes. Quando a gente observa no segmento que ela está tendo um baixo ganho de peso e a gente está tendo dificuldade de fazer os pais compreender algumas coisas simples, diluição da mamada, intervalo de mamada, ou outros problemas que às vezes só aparecem se você tiver mais tempo de observação. E às vezes é bem importante que a gente tenha equipe multidisciplinar para ajudar, porque às vezes essa família está com baixa rede de apoio, não tem segurança alimentar, não conseguiu acesso a uma fórmula para alimentação complementar, por exemplo, né? E quando a criança interna com frequência ou procura frequentemente emergências pediátricas, né? Então, elegíveis para esse tipo de ambulatório, de segmento, são todos os recém-nascidos abaixo de 32 semanas e todos prematuros que tiveram peso menor do que 1.500 gramas, que a gente chama de muito baixo peso, né? Prematuros maiores, eles podem estar estão elegíveis principalmente com comorbidades associadas, como broncodisplasias, erros inatos, malformações, cardiopatias graves, né? São bebês que são doentes e prematuros, então eles são bebês de alto risco. Bebezinhos que sofreram agravos perinatais com risco de encefalopatia, condições metabólicas frequentes, hipóxico isquêmica, né, asfixia neonatal, hiperbilirrubinemia grave, que é aquela icterícia grave, muito frequentemente por incompatibilidade de sangue, que o neném fica extremamente amarelo, a bilirrubina é tóxica para o sistema nervoso central, hipoglicemia grave, sintomática, em que o bebê faz convulsões, por exemplo, e outros quadros respiratórios que cursam com sofrimento e um risco para o desenvolvimento neuropsicomotor, né? Ou seja, aspiração meconial, hipertensão pulmonar grave, nenéns que precisaram de oxigênio terapia prolongada, mesmo menos prematuros, podem desenvolver patologias específicas de prematuridade, né? Crianças que, mesmo não prematuros, que tiveram cardiopatias congênitas graves são elegíveis, quadros neurológicos são elegíveis, e tem uma condição que é o uso, é bem comum o uso no período neonatal de antibióticos ou medicamentos que são ototóxicos. Então, essas são muitas, são crianças maiores de termo, com infecções de toda sorte, infecção urinária, elas usam esse tipo de medicação. Então, pelo menos, o monitoramento auditivo deve ser feito, pelo menos até 2 anos, e aí existem serviços específicos de monitoramento auditivo, com otorrino, fono, disponibilidade de exames audiológicos. Eu acredito que em outros estados cada um tem o seu próprio programa para monitorar a audição. Ele não precisa de um segmento específico de prematuro, mas precisa dessa atenção do profissional de saúde que fizer o acompanhamento da puericultura. Quais são os objetivos? Que é a avaliação e acompanhamento e detecção precoce dos desvios da normalidade. Então, em relação ao crescimento,
o desenvolvimento neurológico, prevenção de doenças, imunizações, alimentação e suplementações, né, que os prematuros precisam de suplementação um pouquinho diferente, e algumas características importantes. Então, esse conceito de idade corrigida a gente usa na unidade neonatal e depois segue usando nos primeiros 2 anos de vida da criança, ou seja, o tempo que faltava para completar 40 semanas é o tempo que a gente desconta dele em relação à expectativa que a gente tem para ele crescer e se desenvolver. A gente só não usa esse conceito para o calendário de imunização. A imunização é feita conforme a idade cronológica. Então, se um bebê era para nascer com 40 semanas, ele nasceu com 32, né? Então, ele nasceu 8 semanas antes do prazo. Então, quando a gente for examinar ele com 6 meses, ele tem 6 meses de idade cronológica, mas de corrigida ele tem 4. E isso é importante porque às vezes a mãe fica preocupada que o bebê tem 6 meses e ele não senta sem apoio, às vezes um outro profissional pode achar também que a criança está atrasada, então é importante esse conceito ser utilizado e também explicado isso para os pais. Por que aquela criança não tem ainda aquele desenvolvimento? Por que ela ainda não está fazendo isso ou aquilo? Por que lá com 4 meses ainda não começou a comidinha? Tá bom? Porque as famílias ficam preocupadas, mas também querem que a criança faça aquilo que está de acordo com a sua idade cronológica. Então, as dimensões do segmento são principalmente em relação à alimentação, imunização, triagens e monitoramentos. Então, no período até 62 semanas, eu posso utilizar curvas específicas para prematuro, curva de crescimento, mas eu também posso usar a curva da Organização Mundial de Saúde, utilizando, né, a partir de 40 semanas, quando ele faz esse aniversário de 40 semanas, utilizando a idade corrigida na curva da caderneta de saúde, tá? Por que a gente monitora tanto? Porque quanto mais precoce o diagnóstico de algum problema, melhor o resultado do tratamento oportuno, né? Então, é muito comum que a criança saia de alta, então a primeira dimensão alimentar, que ela saia de alta em aleitamento misto, materno mais fórmula, e é importante, então, a gente conferir no segmento se ela introjetou os conceitos de higiene, de diluição, de segurança alimentar e também se ela está tendo acesso, por acaso, da fórmula que foi prescrita em termos de acesso à alimentação. E lembrando para ela, então, na hora de introdução de alimentação complementar, que vai ser por volta dos 6 meses de idade corrigida. A imunização dos bebês é conforme a idade cronológica, então isso é um pouco diferente, tem que explicar conforme o calendário normal e eles podem precisar de alguma vacina específica. Então, um exemplo bem chamativo, porque é um programa nacional de imunização, só que não é vacina, às vezes a gente pode chamar de vacina, né? Muitas vezes chamam vacina da bronquiolite, mas na verdade é um imunocomponente, porque ele já é um anticorpo pronto para proteger, ele precisa ser feito mensalmente durante 5 meses no período de outono e inverno, para proteger alguns grupos de maior risco de prematuros ou de cardiopatas para infecções graves pulmonares, aquelas que vão precisar ir para o hospital, precisar usar oxigênio. Então, essa imunização passiva que a gente fala, né, porque eu já vou dar um anticorpo pronto, ela é uma estratégia de enfrentamento de uma doença grave que acomete bebezinhos no outono e no inverno, e os bebezinhos, alguns deles com populações mais vulneráveis, correm o risco de ser internado muitas vezes maior do que os lactentes que nasceram de 9 meses. Então, são os bebezinhos prematuros extremos, né, até 28 semanas e 6 dias no primeiro ano de vida, ou seja, no outono e inverno que caem no primeiro ano de vida. Os recém-nascidos prematuros, que podem ser um pouco maiores, mas que tiveram uma doença que chama displasia broncopulmonar, que é onde a criança precisa de oxigênio por muito tempo, o pulmão é bem imaturo, e é utilizado no primeiro e, se necessário, no segundo ano, se lá ainda é
um pneumopata sintomático, e os bebês com cardiopatia cianótica ou com cardiopatia com hipertensão pulmonar. Então, é bem importante no segmento, na atenção primária, quando vai pegar a caderneta de saúde, olhar as condições de nascimento, se é prematuro ou não, se é uma criança cardiopata, para não deixar ela esquecer no período do outono e inverno, para ela pedir para o seu médico prescrever esse tipo de imunização. Tem protocolos nos sites das secretarias estaduais de saúde, todas têm, com as orientações sobre documentação para encaminhamento. Aqui no estado de Santa Catarina, agora a gente tem um programa que chama Off-Season, que a gente pode encaminhar a documentação daqueles que a gente não tem dúvida que vai precisar, tipo cardiopatas com esse tipo de diagnóstico ou prematuros extremos, antes da sazonalidade, para agilizar a documentação. A retinopatia da prematuridade é uma das coisas que mais me preocupa em relação ao segmento, porque a gente tem uma faixa de tempo bem curta, entre a 4ª e a 6ª semana de idade pós-natal, independente de que idade gestacional ele nasceu, então todos os bebês abaixo de 32 semanas, todos os bebês que nasceram com menos de 1.500 gramas, ou seja, é bastante neném. A gente viu lá mais ou menos 16% dos prematuros. Eles precisam fazer essa primeira avaliação nesse período. Então, às vezes, é bem comum que façam a primeira na unidade neonatal, mas às vezes eles saem da unidade neonatal com 5 semanas de vida e não fizeram ainda a primeira. Então, é uma correria, né? E às vezes a mãe não tem ideia de que é uma faixa estreita para a primeira avaliação. Então, todo mundo que puder ajudar a ver se essa criança não teve a sua primeira avaliação, pode ajudar. Então, desde a pessoa que agenda esse exame na unidade de referência, até o agente de saúde, você perdeu uma consulta, qual foi? Foi do oftalmo. Então, por favor, ajude essa mãe e esse bebê a agilizar essa primeira. Por quê? A partir dessa primeira avaliação, vai ser identificado se essa retinopatia, que é uma doença vascular, proliferativa, que pode evoluir para uma lesão permanente, com perda da visão, ela pode ser acompanhada e existe tratamento, né? Que é com laser. Então, isso é uma das coisas mais importantes para mim, em termos de urgência e agilidade. E a agilidade está sempre relacionado a trabalhar em rede, interlocução entre profissionais de saúde e o que é o conceito que agora eu tenho aprendido na atenção primária, que é de linha do cuidado. Vamos só mais um pouquinho. Uma outra coisa que também é importante, mas não é essa correria tanto, porque não tem uma faixa tão estreita para início das avaliações, é da saúde auditiva. Então, o primeiro teste da orelhinha, ele é uma triagem auditiva neonatal universal. Mas nas criancinhas de risco, né, todos os prematuros que foram elegíveis para o ambulatório, eles precisam de um acompanhamento até os 2 aninhos de idade, com a regularidade, com os recursos que a saúde pública disponibilizar. Então, o ideal é que ele possa repetir a emissão autoacústica, que é o teste da orelhinha, antes de 3 meses de idade, depois da alta, que ele faça um exame de potencial auditivo, que ele avalia a integridade neurológica, neurosensorial dos bebês. É ideal que ele faça antes dos 6 meses, por quê? Porque ele pode se beneficiar do implante coclear e ter um desenvolvimento normal da falha da linguagem, só que também tem que ser oportuno. Não são aquelas 2 semanas rígidas, né? Do exame do fundo de olho, mas também é um prazo que a gente tem que ser ágil e a atenção primária pode ajudar muito nisso, para que ele não seja perdido, né? E a partir daqui, em tudo que a gente está falando em relação a segmento e acompanhamento, a gente precisa da interlocução e da cooperação de vários profissionais de saúde, de várias áreas do conhecimento. Então, em relação à saúde auditiva, a gente vai ter pediatras, otorrinolaringologistas e fonoaudiólogos no mesmo objetivo, né, de monitorar a audição e monitorar o comportamento auditivo e o desenvolvimento da falha da linguagem, porque nem tudo é só exame complementar, a gente vê a criança no segmento, no acompanhamento da pediatria, da puericultura, e está sempre acompanhando o desenvolvimento, inclusive comportamento auditivo e fala. Exames de neuroimagem, assim, não tem tanta aplicabilidade, mas é bem importante ver se foi solicitado, se a mãe conseguiu fazer, porque assim, às vezes a mãe tem tantos profissionais de saúde, se é um neném prematuro que foi operado, tem colostomia, é muito agendamento.
Então, ajudar a mãe a se organizar, priorizar, para que ela não perca coisas que são importantes, nem o exame, nem o retorno, para que ela consiga dar conta. Os primeiros meses são muito agitados, é muita vacina, é muito exame, mas depois tudo começa a melhorar e ela vai entrando num ritmo, a criança vai ficando cada vez mais fisiológica. E ela precisa de suporte, e encorajamento e apoio de família e de profissionais da atenção da saúde. Tá? É importante também no segmento a gente saber que os prematuros, eles nascem muito antes de ter qualquer reserva, sabe? Eles precisam de suplementações específicas, de ferro, zinco, vitamina A, D e C, e as doses profiláticas são diferentes, né? Para cada tipo, nível e gravidade de prematuridade, e elas são mantidas, tem início em períodos diferentes, e manutenção em dose em período diferente. Então, para dar um exemplo, o neném pode precisar de suplementação de ferro já no primeiro mês de vida, né? Ele pode já ter precisado de transfusão por causa de anemia da prematuridade, já pode estar usando suplementação de ferro em dose terapêutica. Isso é bem diferente do neném de termo, que não vai precisar, antes dos 3 meses, de ferro nenhum, né? E o neném, quanto menor, maior vai ser as doses de profilaxia. Então, para não se assustar, quando eles chegam na unidade básica de saúde com a receita ou indo buscar medicamento que está prescrito, porque são necessidades nutricionais desses bebês. Doença metabólica óssea também é uma que pode gerar alguma dúvida, porque eles saem com suplementação bem cedo e às vezes em doses um pouco diferentes e vão precisar de monitoramento da saúde óssea, com exames específicos, fosfatase alcalina, dosagem da própria vitamina D. Então é importante também recomendar e perceber se a mãe está oferecendo isso para ela, porque todo tempo é tempo perdido, você precisa suplementar. E esqueci um dia, negligenciei, eu não dei. E também precisa ver se a mãe conseguiu, né, ter acesso a esse tipo de suplementação, porque algumas famílias são muito pobres e a gente tem que prescrever, é um dilema, né? Tem que prescrever porque está recomendado e a mãe não consegue. Então é muito importante ter toda uma rede de apoio que a gente vai falar um pouquinho sobre elas daqui a pouquinho, né? Então, estimular a adesão é uma coisa importante, né? Encorajar a fazer, alcançar as recomendações das prescrições, né? Então, a atenção multidisciplinar do bebê de alto risco, eu só listei, porque também não sei se tem muito tempo, e a gente pode falar um pouquinho mais na hora das perguntas, né? Mas todos esses profissionais, pediatra, oftalmo, neuro, otorrino, nutro, cirurgiões, endocrinopediatras, nefrologistas, ortopedistas, cirurgiões plásticos, geneticistas, psiquiatras, inclusive psiquiatras, porque às vezes a gente precisa de atender a mãe, né? A mãe às vezes entra em condições muito ruins, principalmente no período de internação, né? Isso só para falar em especialidades médicas. Todas essas especialidades atuam dentro da unidade e fora da unidade neonatal no segmento. E tem todo um corpo de profissionais da área de saúde ou áreas afins que também atuam dentro e fora da unidade neonatal e com os quais a gente conta para o segmento desse bebezinho. Fono, dentistas, cirurgiões bucomaxilofaciais, nutricionistas, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, fisiatras, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, pedagogas e a família. Eu botei a família agora como membro do sistema, da linha de cuidado, da rede de proteção. A família também, ela é multidisciplinar, né? E a família, a gente aprende muito com ela também, né? Eles não estão lá só para serem educados, eles estão lá e eu, pelo menos, aprendo muito com eles. Então, eu coloquei aqui o convite para aqui em Florianópolis, vai ter uma caminhada onde eu vou rever vários pacientinhos que já devem estar grandes. As famílias vão se reencontrar na beira-mar, vai ser às 9 horas da manhã. E a gente vai, eu não sei se a foto dá para ver, mas espero que faça um dia bonito, porque fica bem bonitinho aquela mancha roxa, como se fosse uma torcida de prematuros lá. Lembrando que aquele momento foi superado com muita esperança, elegância, com muita colaboração entre as profissionais da área da saúde e as famílias e os bebezinhos.
Muito obrigada. Eu acho que tem algumas sugestões de leituras, alguns sites que estão em azulzinho, que podem ser compartilhados para os pais, que explicam um pouquinho sobre essas doenças que eu falei, que tem monitoramento bastante responsável, que é o do olho, da visão, da audição, do crescimento, das imunizações específicas que protegem os prematuros, para que eles entendam também e fiquem bastante engajados, bastante comprometidos com essa parceria que é o segmento. Então, em relação ao segmento também, eu não sei se eu falei, mas eu queria dizer que existe esse momento da alta, né? A gente segue os recém-nascidos com idade corrigida até mais ou menos 2 anos, porque eu não sabia se estava cabendo no tempo, que é justamente quando a gente, tecnicamente, teoricamente, a gente corrigiria a idade para plotar nos gráficos de crescimento do perímetro cefálico até 18 meses, do peso até 24, altura até 3 ou 4, dependendo se o neném é PIG, que é uma outra classificação de peso, para a idade gestacional, ele pode demorar um pouquinho para fazer o catch-up de crescimento, de estatura. Mas, habitualmente, a gente corrige tudo para 2 anos de idade, explica a mãe, porque senão ia ficar cada coisa corrigindo de um jeito. E quando ela vira aquela página, caderneta de saúde, ela realmente vira uma página da vida dela. Ela vai ser agora tratada com a idade cronológica que ela tem. A gente espera que nesse período de 2 anos ela alcance o seu canal de crescimento e ritmo de desenvolvimento. E aí, aquele fantasma da prematuridade, ele faça parte só do passado como um aprendizado e a criança passe com o segmento da puericultura de acordo com os programas de saúde da sua cidade, da sua localização, do seu município. Na verdade, sempre fez parte disso, mas essa alta ela é bastante significativa do ponto de vista de confirmação de autonomia, né? E para a gente é uma sensação de missão cumprida, de sucesso, né, na terapêutica. Muito obrigada. Lá de Rio do Sul. Crianças com hidrocefalia, microcefalia, no acompanhamento de pueri, feito nas mesmas faixas etárias das demais crianças? Tem algum cronograma de acompanhamento específico para essas crianças? Hidrocefalia e microcefalia. Sim, se elas forem de termo, o cronograma de acompanhamento em termos de periodicidade, ele é muito parecido, né? Então, assim que o neném está bem, ele vai para casa, a primeira visita né, para atenção médica e multidisciplinar, geralmente depois de uma semana, para ver se aquela família se organizou em relação à alta. E se está tudo bem em termos de crescimento, né, ganho ponderal, autonomia respiratória, metabólica, ela pode ser a cada 1 mês até 6 meses de idade. Então, se não for prematuro, nem precisa se preocupar em corrigir a idade. Mas se for prematuro, independente se tem hidrocefalia, microcefalia, ela vai utilizar, o atendimento vai seguir a mesma cronologia de periodicidade, uma semana após a alta, mensalmente até 6 meses, bimensalmente até 12 meses, depois trimestralmente até 24 meses. No segundo ano de vida, ela vai ser vista umas 4 vezes. A diferença é que essas crianças que você citou, elas assim, já existe uma expectativa de risco para o desenvolvimento. Então, a metodologia é acompanhamento do crescimento com as curvas, né? De crescimento e do desenvolvimento, a gente tem instrumentos interessantes que estão citados ali no material da Hebe Palestra, que são o que está na caderneta de saúde, ele é excelente. A gente utiliza o Denver também, porque o ambulatório ele tem finalidades acadêmicas, né, de treinamento de residentes de pediatria, de neonatologia, então R2, R3, R4, para treinar o olhar em relação ao desenvolvimento e para encaminhamentos precoces. Eu coloquei ali na referência, o Ministério da Saúde tem materiais valiosíssimos para o acompanhamento de desenvolvimento, né? Ele tem manuais belíssimos e também o da caderneta de saúde excelente, porque independente do que eu tiver usando de instrumento, o importante é que eu use, que eu não deixe isso passar em branco, que eu registre na caderneta e que eu oriente a mãe em relação a que serviço ela precisa procurar, né? Por exemplo, de fisioterapia, de fono, e também que ela não deixe de estimular aquela criança. Então, nesse material específico para microcefalia, que ele foi criado para atender
as crianças que tiveram aqueles quadros, né, de microcefalia por Zika, por exemplo, houve um esforço do Ministério da Saúde em produzir esse material, tanto para monitorar quanto para orientar a estimulação desses bebês. Então, em termos de periodicidade, é muito parecido a puericultura para todo mundo. Em termos de necessidade de monitoramento, se o neném tem algum problema neurológico, ele precisa dessa atenção, né? E os procedimentos vão de acordo com o que for necessário, né? Assim, precisa estar atraso motor, encaminhamento para fisioterapia, estimulação essencial, estimulação em casa, suspeita de déficit auditivo, saúde auditiva. A criança com microcefalia, geralmente ela tem algum problema que causou isso, é bem como uma infecção que acontece na gestação, né? Várias. A criança com hidrocefalia, ela é comumente já diagnosticada quando nasce, logo em seguida, então é bem possível que ela já tenha sofrido alguma intervenção, tem uma derivação, né, uma válvula, e aí precisa monitorar também através do perímetro cefálico, se está deixando de crescer, se está crescendo demais, pode significar que a válvula não está funcionando. É muito importante crianças que tiveram algum agravo perinatal, saíram bem, ou uma hipoglicemia, asfixia, e depois começa a não crescer o perímetro cefálico, por incrível que pareça, a fita métrica é um instrumento muito valioso, porque no primeiro ano de vida o crescimento da cabecinha fisiológico é bem grande, então se isso não acontecer, alguma coisa pode estar acontecendo de errado, ou uma crâniosinostose, que é o fechamento precoce das suturas, ou a criança está tendo convulsões, né, e não percebidas, porque a convulsão no período neonatal, ela é sutil, ela pode ser só movimentos mastigatórios, ou movimentos do braço, que a gente chama de lenhador. Então, não que você vai ficar perguntando para a mãe se está tendo algum movimento, mas se ela não está crescendo perinencefálico, tem que ficar atento. Por isso que a periodicidade ela é muito curtinha no primeiro semestre de vida. E isso tem um porquê. Porque todo esse monitoramento, eu costumo dizer para os meus alunos que a gente não pesa, mede a nota e bota na carteirinha, no gráfico, por curiosidade. A gente faz isso porque o crescimento monitora a saúde. Ele não é um exame invasivo, mas ele monitora perfeitamente a saúde. Se não está crescendo, tem alguma coisa muito errada. Se não está ganhando peso, tem alguma coisa errada. Se o perímetro cefálico não está crescendo na sua curva de crescimento, ou se ele está crescendo demais, deve ter alguma coisa errada. Então, é fundamental, é um instrumento que está na mão de todo mundo, né? O Brasil ele é muito privilegiado em muitas coisas na atenção primária. Por exemplo, as imunizações, é um programa belíssimo. A gente saiu de 3 décadas atrás de uma mortalidade infantil terrível e hoje em dia, dependendo da região do país, a mortalidade infantil de primeiro mundo. Tanto que agora a nossa preocupação em relação à mortalidade está focada no período neonatal. Então, os investimentos, atenção, perinatal, obstétrica, né? Porque todos os fatores de risco que levam à mortalidade perinatal, materna e fetal, eles levam também à prematuridade. E isso tudo é perda para a sociedade. São pessoas que estão morrendo ou nascendo em condições de bastante adversidade, que vão ter um custo social grande no período perinatal e depois a longo prazo, em termos de intervenção, de necessidade de recursos. Então, a melhor intervenção é sempre a atenção primária. No caso da prematuridade, a atenção à gestante.